Nossa igreja, irmãos, tem agora, e você tem, um privilégio, uma missão, de nesse mês de abril próximo, nós, pela Assembleia, através do voto, escolhermos aqui para a nossa igreja, elegermos um presbítero e 3 diáconos. Eu queria conversar com vocês um pouquinho, aprendendo com Jesus, a escolher os líderes para a igreja. Não existe nenhum professor melhor do que Jesus Cristo. Não existe ninguém que pode nos ensinar de melhor maneira, de melhor forma, com mais profundidade do que Jesus. Jesus é o top dos tops, está no topo do topo, de tal maneira que nenhum professor consegue ser e sobressair o Senhor Jesus. Então nós vamos aprender com o mestre, nós vamos aprender com quem sabe. Nesse texto o Senhor Jesus vai escolher, vai chamar os seus apóstolos. E quando você percebe aqui, meus irmãos, você vai perceber que quem escolhe, quem chama, é o próprio Deus. É Deus quem levanta, é Deus quem fala, ó, é você que eu vou usar. A igreja apenas é o meio que Deus usa para Deus efetivar a escolha dele. Deus já tem os escolhidos, mas Deus vai usar esta igreja, Deus vai usar você, Deus vai usar o seu voto para fazer com que a vontade dele se cumpra. Nesse texto o Senhor Jesus está para chamar, e é interessante eu te dizer à guisa de introdução uma coisa. Primeiro, não existe dom de presbítero, não existe dom de diácono. Muita gente diz, pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, porque eu não tenho dom. Já quero te dizer à guisa de introdução que isso não é dom. Isso é uma questão de vocação, isso é uma questão de ofício, mas não de dom. O presbítero pode ter o dom do governo, ele governa bem a própria casa, e por governar bem a própria casa, governa bem a igreja. O diácono pode ter o dom da liderança, por liderar bem a sua própria casa, lidera bem a junta diaconal, libera bem os liderados. Portanto, não existe o dom do presbítero, não existe o dom do diácono, mas existe dons que fazem esse presbítero e esse diácono ser um presbítero e um diácono com mais eficiência, e um presbítero e diácono melhor. Existe dom de administração, diz a Bíblia que existe dom de mestre, Deus chamou para ser mestre. Existe dom, aquele que é um pastor, existe aquele que é o pastor de pastores, isso é dom. Mas presbítero não é uma questão de dom, é uma questão de vocação, de chamado. Você tem outros dons, e aí Deus usa você nesse ofício de presbítero ou de diácono para exercer esses dons. É interessante perceber nesse texto aqui, meus irmãos, algumas coisas que Jesus fez para ensinar para mim e para você o que você deve fazer nessa assembleia que nós teremos agora, no próximo mês de abril, aqui na nossa igreja. Eu separei 4 coisas nesse texto. De maneira sucinta, eu queria levantá-las com vocês. Primeiro, o que Jesus fez? Jesus buscou a direção do Pai na escolha. Olhem o verso 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Gente, eu fico perplexo nesse texto, porque nós estamos falando de Jesus. Jesus é tanto Deus quanto Deus é. Mas esse homem, que é homem e que é Deus, que é humano e que é divino, quando vai tomar uma decisão de escolher o grupo apostólico, diz a Bíblia que este homem passa a noite toda orando. Eu só digo para vocês pensarem, se Jesus passou a noite inteira orando, sendo homem sem pecado e sendo Deus, imagine então o que nós, como seres humanos pecadores, deveríamos fazer. Jesus tem a missão de escolher os discípulos, ele passa a noite toda orando. Por quê orar? Porque na verdade a oração, irmãos, nos torna sensíveis à vontade do Pai. Você tem uma missão agora, em abril, de votar, de escolher.
Bom, pastor, como que eu vou saber quem? Primeiro, ore. Porque quando você ora, você torna sensível o seu coração. Você se quebranta, o seu ego vai para o chão. E de repente, sensível, você consegue perceber a vontade de Deus com mais naturalidade e com maior clareza. Portanto, irmãos, o que você precisa fazer agora, já de antemão, para a gente escolher a liderança da terceira igreja? Um líder, presbítero, 3 líderes, diáconos. O que você precisa fazer? Eu já começo orando. Senhor, quem o Senhor quer? Já que é o Senhor quem escolhe, porque diz o texto bíblico, que passou a noite inteira orando, no verso 13, e quando amanheceu, chamou a si. Bom, Deus é que escolhe, Deus é que chama e chama para Ele. Como que eu sei então quem Deus quer? Eu começo pela oração. A oração vai me tornar sensível. Segundo passo, o que eu devo fazer? Eu devo ir para a Bíblia. A oração vai me tornar sensível. A Bíblia vai apontar quem é e quem não é. Como? Só você ler, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, a Bíblia vai dar uma lista do que um presbítero precisa de ter e do que um diácono precisa de ter. O que você vai fazer então? Você vai pegar aquela pessoa que você pensa, comparar com o texto bíblico. A que melhor se sair nesta comparação é a que Deus quer para conduzir a sua igreja, o seu rebanho aqui na face da terra. Portanto, meus irmãos, vocês têm uma missão importantíssima. Vocês têm uma missão de uma forma que o que será da terceira igreja começa pelo nome que você vai escrever nesse papelzinho. Eu estava aqui naqueles anos de 2014 a 2017, eu brincava muito com vocês com papelinho, né? Lembra? Pega o papelinho aí. Pois é, o nome que você vai colocar naquela cédula, naquele papelinho. Na verdade, você, humanamente falando, você está definindo o que será da terceira igreja no futuro. Por isso que é sério. Quando eu digo isso, talvez se você assusta, mas meu objetivo é assustar mesmo. Porque, na verdade, a liderança tem um papel fundamental na vida da igreja. Fundamental. Então, a primeira coisa, pastor, o que Jesus fez? Jesus orou. O que eu devo fazer? Eu devo orar. Então, ore, meus irmãos. Ore pedindo ao Senhor sabedoria, ore pedindo ao Senhor discernimento e ore para que Deus levante homens aqui na igreja com este objetivo. E escute vocês, homens que estão aqui, eu já tenho orado para Deus levantar vocês, para Deus colocar vocês na liderança, capacitar e usar vocês poderosamente. Então, de repente vocês de alguma maneira já estão sentindo algo, parece que Deus está levando vocês a esse fim. Eu só quero dizer a vocês o seguinte: se entregue e deixa que Deus vai pavimentar o caminho. Não precisa de fazer nada, não precisa de pedir voto, não precisa de se apresentar, não precisa de aparecer, não precisa de nada disso. Simplesmente diga: Senhor, se o Senhor me quer usar-me, eis-me aqui. Deixa que Deus faz o resto. Ele pavimenta o caminho. Como que ele pavimenta o caminho? Colocando no coração, no coração, no coração, no coração, de tal maneira que você chega lá, sem esforço humano, mas tudo por uma ação divina. Essa é a primeira lição que eu vejo com Jesus, irmãos. Como que eu escolho um líder para a igreja? Orando. Jesus orou. A segunda lição que eu aprendo aqui com Jesus é que Jesus escolheu homens para andarem com ele. Notem o verso 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Sabe o que Jesus fez? Jesus chama primeiro para ele, para si. Aqui tem um ponto importante, meus irmãos. É mais importante a sua vida com Deus do que a sua vida na igreja. Eu amei muito a pandemia em um ponto. E eu explico para vocês em que ponto eu amei muito a pandemia. A pandemia fez um bem para a igreja em alguns aspectos. Eu vou citar um deles. A igreja, e digo a igreja no geral, estava no ativismo. Ativismo. Eu estava em Carangola, todo dia, uma série de reuniões, uma série de culto, que você faz, e no final do dia você está morto de cansado. Porque na sua cabeça você achou que fazer para Deus é o mesmo que andar com Deus. E não é. Tem muita gente fazendo muita coisa para Deus sem conhecer a Deus.
Você acredita no que eu estou falando? É possível, pastor, eu trabalhar para Deus, eu viver para Deus, mas não conhecer a Deus? É possível. Na Bíblia tem um exemplo. Eli, sacerdote. Diz a Bíblia que Eli era sacerdote, estava no altar, mas Eli, embora fazia as coisas para Deus, não conheceu o Deus o qual ele fez tantas coisas durante a sua vida. O que Jesus está fazendo aqui? Primeira coisa que Jesus chama é para si. Então, homens, escute-me aqui. Se de repente o Senhor chamar você para um diácono, para ser um presbítero, ou no futuro ser um pastor, não sei. Mas o Senhor chamou você, entenda uma coisa. Antes de Ele querer de você um serviço, Ele quer de você um relacionamento. Ele está chamando você para Ele. Ele está dizendo, filho, vem a mim. Antes de você trabalhar, antes de você fazer, vem a mim. Aqui talvez eu poderia ilustrar, e você deve se lembrar de Marta e Maria. Quando Jesus foi à casa daquelas duas irmãs, diz a Bíblia que Maria se sentou, aquedou-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas Marta não. Marta estava lá preocupada, de repente fazendo um almoço, fazendo uma comida, fazendo uma coisa gostosa, de repente querendo dar o melhor para Jesus, mal intencionada, não. Jesus olhou para ela e falou assim, Marta, você está preocupada com tanta coisa? Uma coisa te importa. Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? A melhor parte não é fazer para Deus. A melhor parte é andar com Deus. É conhecer esse Deus. Então, homens, escute-me. De repente o Senhor chama você para uma missão. Eu estou te dizendo aqui, antes de você trabalhar como um presbítero, trabalhar como um diácono, de repente, eu tenho certeza que o Senhor está chamando você para andar com Ele. Ande comigo. Venha a mim. Fale comigo. Viva comigo. Ande no caminho que eu quero que você ande. Depois você trabalha para mim. Porque a gente pode perder o Senhor da obra, fazendo a obra do Senhor. Essa é a segunda lição que eu chamo nesse texto a sua atenção, irmãos. A primeira é que Jesus orou. A segunda é que ele chama para Ele. Então escolha homens que queiram andar com esse Deus. Não escolha homens que queiram governar, que queiram mandar, que queiram dar ordem. Não. Escolha homens que queiram andar com Deus. O resultado disso vai ser o trabalho. Mas primeiro a gente anda com Deus. Depois a gente trabalha para Ele. Inverter é um grande perigo. E muita gente está nesse perigo. Aí a pandemia veio, eu estava ilustrando a pandemia deu... Agora é o essencial. Quando começou a pandemia em março, eu estava em Carangola. Agora só culto domingo e às terças-feiras, que lá era o caso disso. Ou seja, aquela agenda cheia, agora nós vamos concentrar no essencial. Porque na verdade o que a gente precisa na vida de essencial é daquilo que traz essência, daquilo que alimenta de fato e de verdade. Porque se eu faço muito, mas não conheço o Deus da obra, na verdade eu chego do outro lado, cansado, sem vida, porque eu não andei com o Deus da vida. Terceira coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, nesse texto, é que Jesus designou os líderes, chamou esses líderes para pregar o evangelho e libertar os cativos. Esta narração aqui de Lucas não nos conta isso, mas quando você vai ler Marcos, diz a Bíblia que em Marcos 3, versículo 14 e 15, a Bíblia diz assim, Jesus designou 12 homens para estarem com Ele, para os enviar e a pregar. Você vai escolher homens aqui com uma missão. A missão é o seguinte, é fazer o evangelho avançar. É fazer o evangelho ser conhecido onde ainda não é conhecido. Então você ser eleito um diácono, você ser eleito um presbítero, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, o que eu posso fazer para que o evangelho de Jesus se expanda em Alto Caparaó? O que eu preciso fazer? O que eu ensino à igreja? O que eu passo para a igreja? Para que aqueles que não conhecem a Jesus passem a conhecer. Jesus está falando o seguinte, venham a mim, eu vou dar uma missão a vocês de pregar o evangelho. Portanto, por que Jesus fez em primeiro lugar? Jesus primeiro orou. Segundo, Jesus chamou para si. A gente precisa de gente que anda com Deus, para depois fazer para Deus. Terceiro, Jesus chamou gente e deu uma missão para eles, que era para pregar. E em último lugar, meus irmãos, Jesus chamou homens diferentes para fazer parte da liderança da igreja. Eu não vou ler a lista que a gente já leu aqui,
o verso 14, 15 e 16, tem a lista dos homens apóstolos. Aí você vai perceber Simão, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé. Você vê a lista aqui de todos os nomes. Você que conhece um pouquinho mais de Bíblia, eu te pergunto, existe alguém nesta lista que são parecidos? Gente que tem semelhança de personalidade, de caráter? Quando você olha para a lista dos 12, são homens que eu jamais chamaria para trabalhar comigo. Alguns, Jesus falou que João era filho do trovão. Você sabe o que significa ser filho do trovão? É gente impetuoso, arrogante. É gente que está aqui para dar aquela resposta na lata. Aquela pessoa autoritária. João. Depois Jesus vai trabalhar na vida desse João. Ele vai escrever a carta dele, né? As 3 cartas, por exemplo, que João escreve. João usa uma figura assim, filhinhos. Filhinhos. É engraçado que o filho do trovão agora vai escrever, fala assim, filhinhos. Por quê? Porque ele foi amansado por Jesus. Jesus trabalhou no coração desse homem. Você vê Pedro. Lembra de Pedro? Aquele que é o primeiro a falar. Jesus está nas bandas de Cesareia de Filipe e pergunta assim aos discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Aí eles respondem, um dia sou João Batista, Elias, um dos profetas. Aí Jesus fala assim, e vocês? Está falando para os discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma frente. Você lembra o texto? Pedro toma frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Pedro é aquele homem que assim, não pensa 2 vezes para falar. Porque quando a gente amadurece, quando a gente vira crente, a gente tem que pensar 2, 3, 5, 10 vezes para falar. Deus nos deu uma qualidade que o cérebro não está na boca. Existe uma ligação do cérebro para a boca, exatamente, olha, tem coisa que você pensa, mas tem coisa que você não deixa para falar aqui não. Você só pensa. Pedro é aquele homem que não para pensar, ele está falando, ele está tomando atitude. Pois é, Jesus trabalhou na vida deste homem. Ele um dia falou para Jesus, Senhor, estou pronto, viu? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Aí Jesus falou, você está pronto? Vou te mostrar que você não está pronto. O galo vai cantar, você vai me negar. Você não está pronto nada, Pedro. Aí Pedro vai terminar a sua vida, ele vai escrever a primeira carta, a segunda carta. Aí ele diz assim, gente, eu não estou pronto não, viu? Cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo. Entre outras palavras, eu achava que eu estava pronto, mas depois que eu andei com Jesus, eu vi que pronto eu não estou. Eu preciso ser trabalhado, eu preciso de crescimento. Notem vocês, Jesus chamou gente diferente para andar com ele. Então, nós já temos presbíteros aqui, não significa, mas eu vou escolher o fulano, ele é tão diferente. Pode chamar, porque o Senhor, no reino dele, ele trabalha com pessoas diferentes, personalidades diferentes, caráter diferente. Mas note uma coisa, Jesus não quer que a gente fique como a gente está. Ele pega um Pedro impulsivo, mas quer tornar esse Pedro um homem manso, quebrantado. Ele pega João, o filho do trovão, quer transformar esse João naquele que diz, filhinhos. Você vê gente aqui entre os discípulos, avarento, e tem gente aqui nessa lista que aparece muito pouco. Por exemplo, Simão o Zelote, a Bíblia fala muito pouco dele. Tiago, filho de Alfeu, muito pouco dele. Judas Iscariotes você conhece bem por causa do resultado, do que aconteceu com ele. Mas a gente que aparece, Judas só aparece em todas essas listas bíblicas chamando os apóstolos, Judas aparece em último lugar. Todas elas Judas aparece em último lugar, exceto em Atos, que ele já não aparece, porque em Atos no capítulo 1 ele já havia tirado a sua própria vida. Portanto, meus irmãos, notem aqui, o que Jesus fez para a gente aprender com ele, para você fazer e realizar o seu voto agora em abril? Número 1, ore. Número 2, escolha pessoas que queiram Deus, antes de querer trabalhar para Deus. Número 3, escolham pessoas que entendam que eles estão diante de uma missão. Qual é a missão? Fazer o evangelho adiante, espalhar o reino, fazer com que Cristo seja conhecido onde ainda não é. Essa é a missão. E em último lugar, ele escolheu pessoas diferentes, mas pessoas que ele poderia trabalhar e usar. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que você agora em abril saiba, debaixo de orientação do Senhor, escolher. E que esses escolhidos, de repente pode ser um de vocês que estão aqui, tenham disposição para falar, Senhor, eis aqui o filho do trovão.
me transforma, me amansa, me quebranta e me usa para a tua glória. Que seja assim, meus irmãos, para que a terceira igreja avance ainda mais, para que a terceira igreja seja uma igreja de impacto ainda maior na nossa cidade e que o mundo veja o Jesus que nós tanto amamos e que nós servimos. Amém?